Tem uma pesquisa, né, do canal do Código Fonte TV, que é um canal bem legal também, do YouTube, que fala de programação, e eles fazem uma pesquisa anual, tá? Eu vou mostrar a pesquisa para vocês, daí a gente vai ver um pouquinho sobre um tópico que eles falaram lá na pesquisa, que é sobre trabalho remoto, então é bem interessante. Ó, eu vou compartilhar aqui a pesquisa, daí a gente vai dar uma olhada. É bem legal essa pesquisa, porque tem várias informações, e eles fazem com o pessoal que segue eles, né? São 17 mil, quase 18 mil participantes, e daí tem uma pergunta aqui, depois vocês podem ler isso aqui, se vocês quiserem. É só buscar Código Fonte TV, pesquisa 2023. Aqui, ó. Modalidade de trabalho. Será que o trabalho remoto vai perder força com o passar do tempo ou veio para ficar? Eles perguntaram na pesquisa, né? Qual é a tua modalidade de trabalho atual? Então, 72,95% das pessoas falaram que era remoto, né? As pessoas estão, quase 73% estão trabalhando remotamente ainda. E híbrido, né? Híbrido é basicamente trabalhar remoto, meio a meio, né? Remoto e presencial. Então, às vezes tu vai presencial, às vezes tu fica remoto. 16,02 e presencial 11,03. Então, na pesquisa deles, a minoria está trabalhando totalmente presencial ainda. Qual seria a modalidade ideal? Né? No caso, perguntaram para a pessoa, qual seria a modalidade que tu gostaria mais? 78,16% falou remoto, 20,70% falou híbrido e presencial 1,14%. 1,14% das pessoas entrevistadas disseram que gostariam de trabalhar presencial. Então aí você já vê como é que se comporta o mercado de programação. E é bem assim, pessoal. Se tu conversar com um programador aí, muito provavelmente te garanto que a maioria vai dizer que prefere trabalhar remoto ou prefere trabalhar híbrido, né? Remoto e presencial. Então, muito pouca gente gosta de trabalhar presencial exatamente por isso, né? Deslocamento, enfim, tem vários fatores. E a pesquisa aqui ficou bem claro isso, né? Tem essa grande questão na nossa área, né? Agora, ainda mais agora que tem muito se falado sobre isso, né? De voltar a trabalhar presencialmente, a gente tá vendo um movimento dos programadores de não voltar a trabalhar presencial. E a gente tem um peso, né, na nossa decisão, porque o mercado já não tem tanto programador. Então, forçar as pessoas a fazer isso não é muito nem aconselhável para as empresas, porque elas vão perder profissionais, tá? Isso eu garanto. Tem muitas pessoas que ameaçaram realmente sair do emprego se a empresa obrigasse a voltar presencialmente, tá? E qual é a nossa opinião, né? Qual é a minha opinião sobre trabalhar remoto, trabalhar presencial? O que é melhor, o que é pior? Então, tem muita gente que nos pergunta isso também, né? Eu tô começando no mercado agora, sei lá, eu tô estudando programação e eu quero entrar no mercado. E o que tu acha, né? Como um júnior, eu entrando como júnior, seria melhor entrar presencial ou melhor entrar remoto? E a grande verdade é que não tem tanta diferença, beleza? Se tu entrar numa empresa que tem uma cultura remota, tu vai ser tão eficiente lá dentro quanto trabalhando presencialmente. A gente tem essa questão, a gente tem essa visão, né, meio equivocada, e principalmente grandes donos de empresa, né, as empresas bilionárias aí que vocês estão vendo, Elon Musk, essa galerinha aí que está falando muito bem do trabalho presencial, eles têm essa visão de que o profissional ele só vai trabalhar se tu estiver em cima dele olhando ele fazendo as coisas. Isso é bem ruim, né? Para uma empresa, para mim isso é o atestado do fracasso da empresa, né? O atestado do fracasso da organização da empresa. Porque se tu precisa estar em cima da pessoa, vendo se ela está fazendo as coisas, então tu não conseguiu passar direito, né, a organização mesmo. Como é que funcionam as coisas na tua empresa? Por que a pessoa tá ali? Como eu falei, a nossa comunidade ela é bastante unida nesse sentido, né? Se as empresas não se adequarem a esse modelo de remoto, elas vão perder profissionais. Isso eu garanto e isso já está acontecendo, né? Esses profissionais não querem voltar ao modelo presencial. O que acontece? Na nossa área a gente tem muita muita tem bastante vagas. Então, tu pensa, beleza, essa empresa está obrigando eu ir presencial, então eu vou para outra empresa que está trabalhando no modelo remoto. E tu troca de empresa. E as empresas elas têm que se ligar nisso também. Né? Com a pandemia, principalmente, ela teve uma evolução muito grande nesses processos das empresas para se adequar ao trabalho remoto. Até foi um processo meio caótico, né? Foi muito rápido. Mas quem conseguiu se adaptar, as empresas que conseguiram se adaptar a esse cenário, criaram formas muito boas de ter uma equipe totalmente remota. E isso vai continuar durando por muito tempo. Né? A gente vê muitas pessoas falando, muitos donos de negócio, né, grandes negócios, falando do trabalho presencial, mas tem outras empresas indo totalmente ao contrário. Donos de grandes empresas falando que o trabalho remoto foi muito melhor para eles. Então,
É muito mais uma questão de organização mesmo, no meu ver, assim, do que falar que o profissional rende mais estando presencial, né? Sendo que a gente vê aí nas pesquisas, vê aí nas notícias que não é verdade, né? A maioria das pessoas diz que não está rendendo mais trabalhando presencialmente. Tem rolado aí no mercado até uma certa pressão, tá? Das empresas para voltar a trabalhar presencial. Grandes milionários, bilionários, donos de empresa, estão falando mal do home office, como se o presencial fosse melhor, né? Na visão deles, as pessoas rendem mais presencialmente. E assim, eu vou te falar que, às vezes, sim, às vezes isso faz sentido, né? Se tu tá com uma equipe, precisa fazer um projeto muito, sei lá, um projeto bem desafiador, né? Ah, tu tem pouco tempo para fazer alguma coisa e um projeto grande. Colocar pessoas junto vai ser um diferencial, né? Talvez tu consiga fazer melhor, até se tu não tiver uma organização tão boa. Se tu tiver uma organização boa, tu consegue até fazer coisas muito incríveis com pessoas remotas. Mas eu não acho que isso seja um grande motivo, um grande motivador para ti ser obrigado a ir trabalhar presencialmente todos os dias, né? E não poder nem escolher. Eu acho que, como eu falei, isso é uma tentativa de controle mesmo, né? E até controle do mercado, né? Tá rolando umas treta aí no LinkedIn que pessoas, donos de empresa falando mal do remoto, até mesmo pessoas pagando, né? Algumas fontes, né? Enfim, de sites para falar mal do remoto. Então, tá bem complicado, né? Não vou citar nomes, não vou citar nada aqui, mas enfim, tá rolando isso aí. E é algo bem prejudicial, né? Algo bem ruim. Tanto para a própria empresa, quanto para a pessoa que tá trabalhando, né? Então, eu acho que esse não deveria ser o grande ponto, né? Não dá para culpar o empregado quando a empresa é desorganizada. Tá? Não dá para culpar a pessoa que está trabalhando porque a empresa não é organizada. Beleza? Então, acho que as empresas têm que cair na real um pouco e olhar para o seu processo e ver por que não está dando certo, né? Por que não está funcionando? Talvez seja porque o processo não está bem feito, não está bem definido. Não porque as pessoas estão fazendo corpo mole. Então, eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais para isso também, tá? Presencial tem algum ponto positivo? Sim, óbvio que tem. Tem pontos positivos, né? É muito bom tu poder estar presencialmente com os teus colegas. Muita gente na pandemia se queixou de se sentir muito sozinho, de perder essa interação social com as pessoas. Até na empresa que eu trabalhava, tinha muita gente que falava, todos os dias eu via aquele meu colega de trabalho especificamente, conversava com ele, a gente, enfim, contava piada, ria, se divertia, ia almoçar junto. E na pandemia eu não falava mais com aquela pessoa, né? Eu comecei a falar, enfim, a trabalhar ali na pandemia da minha casa, né, remotamente, e eu nunca mais falei com a pessoa. Então isso é algo até triste, né, de tu se dar conta, né? E acontece, né? Acontece, mas daí, de novo, as empresas podem fomentar um ambiente onde as pessoas vão conversar, vão se comunicar, né? Isso não é culpa totalmente da pessoa, né? Então é isso. E acho que assim, é muito bom o presencial, né? Tem algumas coisas boas, sim. Tem coisas ruins e tem coisas boas, como qualquer coisa. Mas eu acho que o que não dá é tu obrigar as pessoas a trabalhar presencialmente, né? Isso que eu acho que não é interessante, né? Tu tem que dar a liberdade. Até nessa empresa que eu trabalhava, eles deram essa liberdade, né? Ah, tu quer voltar a trabalhar presencial ou tu quer ficar remoto, né? E daí a pessoa escolhia. Eles tinham um processo bem definido para trabalhar remotamente, já tinham contratado pessoas de todo o país, não iam obrigar todo mundo a trabalhar presencialmente, né? Porque senão as pessoas iam ter que se mudar para cá, e daí não é viável. Tu vai perder uma força de trabalho muito grande, né? Então, acho que dar a liberdade da pessoa poder escolher é muito melhor. Só que eles não dão por quê? Porque daí todo mundo vai escolher remoto. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.